Olá, seja bem-vindo a mais uma exposição do Evangelho segundo o Espiritismo no canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade de Ivaiporã. Dando início então aos trabalhos de hoje, vamos ler um texto do livro Pão Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. É o texto número 85. E o adúltero? E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João, capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolher o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada. E deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera, permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas, que se integram, contudo, num trabalho essencial, uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Vamos elevar agora os nossos pensamentos e elevar os sentimentos ao Mestre, agradecendo por todas as boas oportunidades de elevação espiritual, de ajuda ao próximo e de aprendermos o amor real. Agradecemos especialmente pela oportunidade deste momento de aprendizado e pedimos que os amigos espirituais, trabalhadores da nossa casa espírita, nos acompanhe e ilumine a irmã expositora de hoje, para que consiga nos passar os ensinamentos com clareza e que possamos aproveitá-los da melhor forma. Assim seja. A expositora de hoje é a irmã Edra Capelari. Bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesta noite, que falaremos do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, itens 11 a 13, com o título: Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. São dois textos evangélicos, o primeiro está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, e diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados,
e com a medida com que medis, sereis medidos. O segundo texto evangélico está em João, capítulo 8, versículos de 3 a 11, e diz o seguinte: E os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam em pé no meio. Dizem a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adulterando. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isto, tentando-o, para terem do que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. E inclinando-se, novamente escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora não peques mais. As duas traduções dos textos evangélicos são de Haroldo Dutra Dias. O evangelista João é o único a narrar o encontro de Jesus com a mulher adúltera. E por isso acredita-se que ele deva ter sido testemunha ocular do ocorrido. É importante lembrar que naquela época, o adultério em Israel era uma falta tão grave na lei judaica que tanto a adúltera quanto o homem que se deitou com ela poderiam ser condenados à pena de morte por apedrejamento. Mas a definição de adultério naquela época não era a mesma para o homem e para a mulher. A mulher judia casada que traísse o seu marido com um amante se tornava uma adúltera pela lei judaica, pois ela estaria traindo o matrimônio. O homem judeu somente era acusado de adultério se tivesse relações com uma mulher casada ou com uma noiva, pois assim ele estaria traindo aquele outro homem. Portanto, um homem judeu casado que tivesse relações com uma mulher solteira não estava cometendo adultério naquela época em Israel. A mulher judia casada que era suspeita de adultério, ela era submetida à prova da água amarga. Ela bebia uma bebida horrível à base de pó apanhado no templo, e se vomitasse ou ficasse doente, era considerada culpada. E culpada, a mulher judia casada, pega em flagrante, como na passagem evangélica lida há pouco, era condenada à morte por apedrejamento. Na passagem evangélica, João nos conta que os fariseus organizaram o julgamento daquela mulher adúltera, pega em flagrante. Mas, ao que parece, o interesse não era zelar pelo matrimônio, era sim de testar mais uma vez Jesus, de colocá-lo à prova na tentativa de achar alguma falha para acusá-lo. E por isso, eles perguntavam ao mestre: Mestre, na lei, Moisés manda apedrejar essa mulher adúltera surpreendida em flagrante. E você, o que diz? Jesus, o maior educador que esteve encarnado aqui na Terra, aproveitou mais essa oportunidade para ensinar. Ele se abaixou em silêncio e começou a escrever na terra com o dedo. E os fariseus continuavam perguntando a Jesus: Mestre, o que você diz?
de acordo com a sua lei, apedreja ou não apedreja essa adúltera? Então, Jesus para de escrever no chão, na terra, e se levanta para responder, ensinando com sua resposta sobre a misericórdia, nos dizendo: aquele dentre vós que estiver sem equívoco, que atire a primeira pedra sobre ela. E se abaixou novamente depois de dizer essas palavras e voltou a escrever na terra. Fazendo um parêntese aqui, há quem diga que o que Jesus escreveu na terra nessas duas oportunidades eram os equívocos que cada um dos presentes havia cometido. Mas, como Jesus não deixou nada escrito e o evangelista não nos diz o que realmente havia escrito Jesus na terra, ficamos com a nossa imaginação e de outros estudiosos, que sabemos hoje qual foi a atitude tomada por aqueles presentes que estavam ali para julgar aquela mulher supostamente flagrada em adultério. Nós sabemos o que eles fizeram depois que Jesus se abaixou, escreveu pela primeira vez e pronunciou essas palavras que são realmente o ensinamento de misericórdia, e se abaixou novamente, continuou escrevendo, dando-nos a entender que ele chamou aquelas pessoas à reflexão íntima sobre aquelas palavras que ele havia pronunciado e dando uma ajuda à memória daqueles encarnados imperfeitos, escrevia um a um aqueles equívocos que cada um havia cometido, para saber se tinha condições morais naquele momento de julgar aquela mulher. Mas voltando ao foco do texto evangélico, observamos então que Jesus não recomendou o apedrejamento da lei mosaica, mas ele transferiu aos acusadores daquela mulher a responsabilidade de castigá-la, mas condicionando a aplicação da pena à autoridade moral que cada um ali tinha. Jesus nos ensina então com essa fala que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos. Não devemos condenar no outro aquilo que em nós já relevamos, desculpamos, absolvemos e muitas vezes até perdoamos em nós mesmos. Quando Jesus disse então, não julgueis para não serdes julgados, ele não quis dizer para nós esquecermos o mal praticado pela criatura. Ou ele não quis que nós nos posicionemos contra o julgamento civil que a criatura pode ser submetida em praticando algum delito. O próprio Mestre, apesar de ter sido o espírito mais perfeito que encarnou aqui na Terra e estar em plenas condições de exercer qualquer espécie de julgamento em qualquer situação, ele nunca concordou em desempenhar o papel de juiz. Haja vista suas palavras, por exemplo, contidas em Lucas, capítulo 12, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro dentre vós? Veja, com toda a autoridade moral que ele tinha, com toda a perfeição e sem qualquer equívoco, pecado, ele não se colocou na condição de juiz e se recusou a julgar qualquer que seja a pessoa. Então, quando Jesus nos disse, não julgueis para não serdes julgados, ele quis dizer para não condenarmos a criatura, não denegrirmos a criatura, mas sim reprovarmos o mal que ela possa ter feito. Portanto,
reprimir o mal, censurar o mal é o nosso dever. Mas não podemos reprimir, censurar, agir com violência com as criaturas equivocadas. Devemos evitar a todo custo um julgamento precipitado, severo, insensível e parcial das pessoas, pois costumamos ser bem benevolentes conosco e cruéis com os erros alheios. Porque Jesus nos ensinou que só ao Pai, o único juiz, compete o julgamento da criatura, da pessoa. Ele ainda, Jesus, na passagem da mulher adúltera, ensinou-nos a prática da misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras em latim. A palavra miseratio, que significa compaixão, e a palavra cordis, que significa coração. Assim, podemos entender literalmente misericórdia como coração compadecido, o que significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, ser solidário com o outro. Concluindo, misericórdia é colocar-se no lugar do outro. E Jesus, mesmo tendo autoridade moral para apedrejar aquela mulher, ele não apedrejou. Não apedrejou porque é um espírito angélico e espíritos puros como Jesus, um mestre da alma, não apedreja o ser humano em erro, em equívoco, pois ele sabe que aquela mulher adúltera estava doente da alma, da moral. E essa doença não se cura com violência. E Jesus veio para os doentes. Mas essa doença moral da alma se cura sim com muito aprendizado. Aprendizado esse trazido pela lei de causa e efeito. E também um aprendizado trazido por muito trabalho no bem. Então, Jesus se afastou da perfeição que tem e se juntou a nós humanos, dizendo àquelas pessoas que estavam a julgar aquela mulher adúltera: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. E assim, com essas palavras, nos ensina nesse ato de humanidade, de se aproximar aquele Espírito perfeito, encarnado aqui na Terra, no meio de milhões de espíritos imperfeitos. Ele nos ensina que nós conseguimos, mesmo na imperfeição, sermos humanos, termos humanidade e conseguimos ser misericordiosos, termos a compaixão para com o próximo, sentirmos e nos colocarmos no lugar do outro. Porque o que nos afasta de Deus não são os nossos erros, os nossos equívocos. Apesar deles, Deus continua nos amando, mas o que nos afasta de Deus é a nossa desumanidade. É não compreender que há coisas e atitudes que são inerentes ao ser humano imperfeito. Coisas que fazem parte do ser humano aqui nesse planeta de provas e expiações. Esse ser encarnado e imperfeito, ele comete enganos e equívocos característicos daquele grau de evolução que ele se encontra, ou daquele grau de atraso, faltando à evolução que um dia ele é fadado a chegar e desenvolver. Em sabendo disso, poderemos pegar a mesma medida que usamos para nós e usar para medir os outros, em seus atos, pensamentos, em sua fala, em sua escrita, em suas atitudes,
né? Nós podemos pegar essa mesma medida que nós guardamos e usamos conosco para medir os atos alheios. E sendo assim, mesmo humano imperfeito, misericordioso, mesmo diante de um equívoco. Ser misericordioso, portanto, não é aprovar o erro, e sim reprimir a conduta, responsabilizar sim a pessoa pela conduta, pela má conduta, mas sem denegrir, agredir, revidar, ridicularizar, matar o errante, a pessoa que cometeu o equívoco. O misericordioso, então, ele sabe discernir o fato do ser humano e acolhe com amor ao próximo, com caridade ao próximo, aquele espírito imperfeito que errou, fortalecendo-o para que ele, o quanto antes, quite os seus débitos. E ainda, o misericordioso não perde nenhuma oportunidade de ajudar o progresso do seu semelhante, principalmente aquele que está em erro, em equívoco. Nessa passagem evangélica, Jesus então nos convoca a um exame de consciência. Antes de qualquer julgamento, no exemplo evangélico da noite, antes do julgamento daquela mulher adúltera, reflita: será que eu não cometi o mesmo equívoco que aquela mulher? Se eu nunca adulterei, será que eu não cometi outros equívocos, também contrários à lei do homem ou à lei de Deus? Será que eu nunca caluniei, menti, agredi, roubei, matei? Se nada semelhante fiz, será que não o fiz porque não fui exposto às mesmas tentações que o irmão que caiu em equívoco? Façamos essas reflexões íntimas diante de qualquer tentação de julgar o próximo. E com as orientações do Emmanuel, sigamos no caminho de Jesus. Sigamos os ensinamentos da Boa Nova. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência, por desvarios do coração, esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele em equívoco, sem que a fraternidade te comande as definições. É possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma, pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Realmente, advertiu-nos Jesus: não julgueis para não serdes julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação. A todos, desejo uma ótima semana e aguardamos vocês no próximo domingo para a próxima exposição. Obrigada. Encerrando os trabalhos de hoje, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, agradecendo sempre por todas as boas oportunidades de crescimento, agradecendo a nossa irmã, a Edla, pelo bom trabalho, agradecendo aos amigos espirituais que nos acompanharam e pedindo que estejam conosco em todos os momentos.
nos auxiliando, iluminando e intuindo pelo caminho do bem. Assim seja.